Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, livre consciência. Vamos fazer isso, deixar Deus nos falar? Eu transmito sempre a liturgia da palavra da igreja nos meus endereços telemáticos. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e o endereço geral, @paulorobertomaciel7919. Eu faço a pesquisa para ajudar meus irmãos que vão presidir celebrações. É uma fonte fidedigna. Eu pesquiso, por exemplo, na revista .arautos.org, site do Vaticano, Nova Aliança. Vamos lá então, neste vídeo, a liturgia referente ao dia 20 de janeiro de 2024, sábado, segunda semana do tempo comum. A cor é verde, se for a missa comum, porque é um rito, é uma missa à escolha. Se for a missa comum, o ofício do dia. Pode ser também a missa dedicada a São Fabiano, Papa e Mártir, memória facultativa. Aí a cor é vermelha, aqui eu estou com a cor verde para a missa comum. Pode ser também a missa com memória facultativa de São Sebastião, cor também vermelha. Ou missa para Nossa Senhora. Ok? São as informações para você, informações iniciais para quem acessa meus endereços telemáticos. Agora vamos à liturgia propriamente dita. Antífona da entrada. Que toda a terra vos adote com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. É o Salmo 65, versículo 4. Agora nós temos a coleta, a oração. Rezemos, coloque suas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas de vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, do 11 ao 12, 19, 23 a 27. Naqueles dias Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos, até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e seu filho Jonatas e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha, Jonatas foi morto sobre as tuas alturas.
Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 29, versículo... Aliás, o Salmo é o 80, perdão, retificando então o Salmo 80 e não 29, ok? Salmo 80, versículos do 2º ao 3º, 5º ao 7º, refrão 4º B. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com Atos 16, versículo 14, e a proclamação é o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele está fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, nós temos outras menores, mas a primeira é de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos lá então, é pelo príncipe dos demônios, é o título. Marcos capítulo 3, versículos do 20 ao 21. É terrível a obstinação do mal. Folheando as escrituras sagradas, vemos aqui e ali a insistência em recusar a ação de Deus e os apelos à mudança de vida. Foi assim que os reis que ficavam surdos aos profetas. Foi também assim, em grau extremo, com a rejeição do Messias prometido, quando os sinais apresentados por Jesus de Nazaré chegam a ser atribuídos ao demônio. Suzanne de Dietrich, que viveu pessoalmente a experiência de ver os demônios soltos na expansão do nazismo pela Europa, comenta esta passagem. A força sobrenatural que está em Jesus explode aos olhos da multidão. Assim sendo, o máximo que podem fazer é negar sua origem. É isto que fazem os fariseus, supremo recurso do pessoal da igreja contra os santos. A história cristã repetirá a judaica, Jesus diante de Caifás, Joana d'Arc perante Caution.
ódio inconfessável, incansável daqueles que detêm oficialmente o poder espiritual, mas não o possui de fato, por aquele que se apresenta sem nenhum outro título a não ser esse mesmo poder. A advertência do Senhor assumirá uma extraordinária gravidade, pois esses homens que o acusam estão apostando sua própria alma. Tanto nas obras de Satã como nas obras de Deus existe uma lógica profunda e imutável. Umas são de morte, outras são de vida. Assim, aquele que é o príncipe da morte não poderia produzir a vida sem destruir a si mesmo. Então, se Jesus pode destruir a obra de Satã, é porque Satã não tem parte alguma nele. É que o reino de Deus se aproximou e blasfemar sua obra é blasfemar o próprio Deus. Graves palavras em que Jesus, com frequência, manifesta aos seus inimigos a divina integridade de seu ser. Ele declara que o segredo de seu poder está em ter amarrado o inimigo em si mesmo, antes de ter amarrado nos outros. E ali onde Jesus está, ali está o Espírito de Deus. Senhor, nós somos esse reino dividido contra si mesmo, que mostra ao mesmo tempo Deus e Satã. O discernimento dos espíritos é mais difícil do que parece. E Satã muitas vezes se disfarça em um anjo de luz, enganando os outros e a nós mesmos. Existe em nós uma nostalgia pela unidade e o princípio da contradição nos rege, fazendo de nós ao mesmo tempo teus aliados, teus inimigos. Estamos diante de um evangelho que deveria fazer-nos tremer. Quais são os verdadeiros motivos de nossas ações e de nossas escolhas? Nossa vida está orientada para a implantação do reino de Deus ou seria outra coisa? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Bem, pelo que eu pude observar, não teve muito a ver diretamente com o Evangelho. Vamos a outra reflexão então. Palavra e Vida 2013, esse livro diz: notícia surpreendente, a família de Jesus pensava que ele estava louco, pois não fazia o que todo mundo fazia. Falava de uma forma diferente. Uns o louvavam, outros o criticavam. Para alguns era um homem de Deus, para outros estava possuído pelo demônio. As críticas eram dolorosas, não para Jesus, mas para sua família. Por isso vão buscá-lo e levá-lo até sua casa. Sempre acontece o mesmo com os profetas. Mas Jesus era um homem livre, inclusive perante sua família. Foram eles que precisaram chegar e aceitar que Jesus era mais que um simples membro da família. Aqui a reflexão é melhor, hein? No livro Palavra e Vida 2013. Temos uma aqui também no livro Deus Conosco Dia a Dia, de janeiro de 2023. Este episódio, um tanto misterioso, nos intriga. Havia muita gente procurando Jesus para conhecer, ouvi-lo e receber ajuda. Marcos diz que nem tinham tempo para comer. Jesus não reclama da situação, mas seus parentes acham que ele está exagerando. Não sabemos exatamente quais as suas motivações e intenções, mas tentam levá-lo de volta para casa. Certamente pensavam em seu bem, mas também não haviam compreendido quem ele era de fato. Talvez queiramos mostrar exatamente nossa própria dificuldade em aceitar Jesus. Olha aí outra explicação, né, que fala do Evangelho, porque o texto de Santinho aqui não se dirigiu exatamente ao Evangelho. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, orai sem cessar. Lucas 11, versículo 2. Agora vamos aos santos do dia, 20 de janeiro. Santo Asclas, mártir do século IV, foi submetido a cruéis torturas e por fim jogado no rio Nilo, em Antinópolis, Egito. Santo do dia 20 de janeiro, São Volstano, bispo, faleceu em 1095.
em 1095, religioso beneditino nomeado bispo de Worcester por indicação do rei Santo Eduardo III. Opôs-se ao tráfico de escravos e apoiou as reformas gregorianas. Santo do dia 20 de janeiro, Santo Henrique, bispo e mártir do ano 1157, natural da Inglaterra, recebeu o encargo de governar a igreja de Uppsala, Finlândia. Foi cruelmente assassinado por um homem ao qual ele tinha tentado corrigir. Santo do dia 20 de janeiro, Santo Eustóquio Calafato. Aliás, é santa. Santa Eustóquio Calafato, abadesa, faleceu em 1485. Filha de um rico comerciante de Messina, na Itália, ingressou na Ordem das Clarissas. Santo Eustóquio Calafato fundou o mosteiro de Montevergine, onde dedicou-se a restaurar a primitiva disciplina da vida regular. Santo do dia 20 de janeiro, Santo Estevão Mincuca, mártir, faleceu em 1840, foi catequista. Ele acabou sendo degolado no cárcere de Seul, na Coreia, no continente da Ásia. E a sua morte aconteceu porque ele defendia a fé católica. Santa do dia 20 de janeiro, Santa Maria Cristina da Imaculada Conceição, virgem, morreu em 1906, fundou em Casória, na Itália, a Congregação das Irmãs Vítimas Expiatórias de Jesus Sacramentado, para a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento e formação cristã das crianças. Santo do dia 20 de janeiro, Beato Cipriano Miguel Ivenitance, foi presbítero, ou seja, padre ou sacerdote. Faleceu em 1964. Religioso cisterciense, nascido na região de Onitsha, Nigéria. Foi batizado e dedicou-se à conversão dos pagãos. Ingressou como monge no mosteiro de Mont Saint Bernard, próximo a Leicester, na Inglaterra, onde morreu. Agora vamos falar de São Sebastião. Temos aqui informações sobre São Sebastião. Uma mais resumida está no livro Deus Conosco, Dia a Dia 2013. São Sebastião nos dá o exemplo de coragem, de testemunho da fé. Mesmo sendo militar e tendo ordens a cumprir, não hesitou em denunciar as injustiças cometidas pelo imperador. Por isso foi condenado ao martírio. O injusto e terrível Diocleciano martirizou muitos cristãos, pois não suportava a verdade. São Sebastião, tão querido do povo, ajude-nos a caminhar firmemente na fé. Agora temos aqui um resumo da história de São Sebastião, que foi escrito pelo frei, aliás, pelo padre, não é frei, é padre. Padre da Igreja Católica Apostólica Romana, Evaldo César de Souza. Ele diz o seguinte, escreveu para o site A12. Sebastião nasceu na França, mas foi educado em Milão, na Itália. Pertencente a uma família cristã, foi batizado ainda pequenino. Mais tarde, tomou a decisão de tornar-se militar nas tropas romanas, sendo um dos oficiais prediletos do imperador Diocleciano. Contudo, nunca deixou de ser cristão, convicto e protetor ativo dos próprios irmãos que seguem Cristo. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos, inclusive o governador de Roma e seu filho. Em certa ocasião, Sebastião foi denunciado e teve que comparecer ante o imperador para dar satisfações sobre o seu procedimento. Levado à presença de Diocleciano, Sebastião não negou sua fé. O imperador lhe deu ainda uma chance para que escolhesse entre sua fé em Cristo e o seu posto no exército romano. Ele não titubeou, ficou mesmo com Cristo Jesus. A sentença foi imediata. Deveria ser amarrado em uma árvore e executado a flechadas. Sebastião foi dado como morto e ali mesmo abandonado. Entretanto, quando uma senhora cristã foi até o local à noite,
pretendendo dar-lhe um túmulo digno, encontrou-o vivo, levou-o para casa e tratou as suas feridas até vê-lo curado. Depois de curado, ele apresentou-se ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de inimigo do Estado. Perplexo e irado com tamanha ousadia, o sanguinário Diocleciano o entregou à guarda pretoriana, após condená-lo desta vez ao martírio no circo. Sebastião foi executado então com pauladas e boladas de chumbo, sendo açoitado até a morte no dia 20 de janeiro de 288, nos primeiros séculos do cristianismo. Reflexão: Sebastião é o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. No Brasil, a devoção é muito grande, sendo que muitas cidades e paróquias são colocadas sob a proteção deste grande soldado de Cristo. Ele é o patrono da cidade do Rio de Janeiro. Oração: ó Deus, dá-me o espírito de fortaleza, para que, sustentado pelo exemplo de São Sebastião, possa obedecer mais a ti do que aos homens. Dá-me também a graça de imitar sua constância na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, santo do dia 20 de janeiro, São Fabiano, Papa e Mártir. Pesquisa no site do Vaticano. Em 14 anos de pontificado, Fabiano manteve relações com os cristãos do Oriente e dividiu Roma em 7 diaconias para a assistência dos pobres. Depois começaram as perseguições do imperador Décio. Fabiano foi preso e morreu em 250. Os cristãos o veneram como mártir na catacumba de São Calixto, na Via Ápia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja. Ele providenciará se for para o seu bem, porque estamos falando do Deus do impossível. E o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal, é o nosso Papai do céu, é o nosso divino Pai eterno. Agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Está aguardando que você se converta, que você se reconcilie com ele. Ele é o Deus humanado. Jesus não é um sábio apenas, não é um bom homem apenas. Ele é Deus. Tem o Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo. 3 personalidades num só Deus. É um mistério que não cabe na mente da criatura que somos nós. Reconcilie-se com Deus, você terá vida eterna. Porque a vida na terra é periódica, é transitória, passageira, é efêmera. A vida melhor será depois dessa, onde viveremos com Deus, com os santos, os anjos e todos aqueles que acreditarem em Jesus como nosso Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero viver para sempre convosco. E obrigado pelos milagres que estão acontecendo na minha vida. Jesus está fazendo milagres na minha vida para que eu persevere na fé e continue evangelizando. Obrigado, Senhor, por isso.